Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a parte 5 do aplicativo Controle de Tarefas. A gente vai fazer o método update para atualizar uma tarefa já cadastrada. Vamos programar? Na aula anterior, a gente tinha criado a lista do controle de tarefas e a gente tinha atualizado, então, o controle de tarefas de modo a adicionar uma nova tarefa. Então, aqui, estava funcionando já na aula anterior a criação, então, de uma nova tarefa e a listagem dessa tarefa. Agora, nessa aula, a gente vai colocar o método update para caso o usuário queira alterar uma tarefa. Então, no caso aqui, se ele quiser alterar essa tarefa, cometer um erro ao digitar a tarefa, por exemplo, quer alterar. Então, ele vai tocar em minha tarefa e aqui ele vai conseguir alterar. Vou colocar minha nova tarefa, salvar. Desse modo, ele atualiza a tarefa com o update. É o que a gente vai fazer na aula de hoje. O nosso objetivo agora é conseguir alterar uma tarefa que já foi adicionada, ok? Então, a gente vai aqui no Main Activity, a gente vai utilizar o OnItemClick para poder atualizar essa tarefa. Então, a ideia é que quando o usuário toque na tarefa que já foi adicionada, no caso vai ser chamado esse método OnItemClick, que por enquanto só tem um log aqui, então a gente vai tirar esse log, não é isso que vai acontecer quando o usuário tocar numa tarefa. O que vai acontecer então, a gente vai recuperar a tarefa para edição. Tá? Então, a gente vai conseguir editar uma tarefa que já foi adicionada, Imagina que o usuário adicionou uma tarefa, ele de repente digitou algo errado, ele quer alterar. Então, o toque nessa tarefa vai abrir a edição. No caso, a gente tem que primeiro recuperar a tarefa para edição. Para recuperar essa tarefa, eu vou criar uma instância, então, da minha classe tarefa, que eu vou chamar de tarefa selecionada, que vai receber a lista de tarefas .get, e aqui o que eu vou passar nesse get é este inteiro position aqui, que no caso vai ser a posição daquela tarefa, ok? Então aqui no caso eu vou estar recuperando a tarefa selecionada. O próximo passo agora é enviar a tarefa para a tela adicionar tarefa, que é onde a gente vai realmente alterar a nossa tarefa. Então, eu vou colocar um comentário aqui, enviar a tarefa para a tela adicionar tarefa. Para poder enviar um dado qualquer de uma tela para outra, a gente utiliza um intent, que eu vou chamar de intent mesmo, igual a new intent. Então, com esse intent, a gente vai conseguir enviar a tarefa de uma tela para outra. E os parâmetros que a gente passa nesse intent, então, o primeiro deles é o mainActivity.this, que é onde a classe em que eu estou, no caso. E, em seguida, eu vou colocar a classe relacionada à activity que eu quero chamar, que no caso vai ser adicionar tarefas.class. Dessa forma, então, eu estou chamando a outra activity, que no caso é adicionar tarefas, que é onde realmente a gente vai alterar essa tarefa. Agora aqui a gente coloca essa intent, put extra. O primeiro parâmetro eu vou colocar tarefa selecionada. Esse parâmetro é como se fosse um apontamento de um array. No caso, aqui a gente vai estar recuperando com esse nome, tarefa selecionada. No caso, recuperando na outra tela. E aqui, então, o objeto que eu vou passar, que no caso é a tarefa selecionada. Então, veja bem que essa tarefa selecionada é uma instância da classe tarefa
E eu preciso vir aqui, então, na classe tarefa. Essa classe tarefa, ela precisa ter, então, um implement serializable. Porque todas as vezes que eu quiser passar um objeto de uma activity para outra, eu preciso que a classe seja implement serializable, senão eu não consigo passar, ok? Então, agora aqui, a gente vai colocar um start activity e a gente pode passar aqui o nosso intent, então, nessa start activity. Com isso, a gente já passou, né, o nosso objeto tarefa selecionada para outra tela. Eu vou executar o app agora. Bem, com isso, então, quando a gente clica em uma tarefa, você pode ver que ele já abre, então, o controle de tarefas para que eu altere aquela tarefa. A gente ainda não recuperou o valor selecionado, mas a gente já consegue utilizar o toque, né, em uma das tarefas para poder fazer a edição da tarefa. Então, agora, a gente vai abrir o adicionar tarefas, né? E a gente vai recuperar, então, essa tarefa que foi adicionada. Então, aqui a gente vai recuperar a tarefa, né? Caso seja edição, tá? Então, lembrando que nessa tela a gente vai poder tanto adicionar novas tarefas, né? Então, quando a gente clica aqui, a gente chega nessa tela para adicionar novas tarefas, quanto no toque na tarefa, a gente vai conseguir também nessa mesma tela editar a tarefa. Então, aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um private tarefa, um objeto chamado tarefa atual. E aqui dentro, para poder recuperar essa tarefa, a gente vai colocar tarefa atual recebe o get intent ponto get serializable extra. Então aqui eu tenho que passar aquele nome que eu passei aqui, tá vendo? Na main activity eu chamei ele então de tarefa selecionada. Então é ele que eu tenho que passar aqui. Então aqui, usando o get serializable extra, a gente consegue recuperar os valores que a gente enviou para nossa activity, ok? Tá dando um erro, ó, quando a gente clica aqui, ele dá uma sugestão para a gente para fazer um cast. Então, eu vou aceitar a sugestão dele, a gente já faz um cast e aí ele passa a dar certo. Bom, o que mais que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa que quando eu clique numa tarefa, ele exiba aqui, né, a tarefa em si para que eu possa alterar. Como que eu vou fazer isso, então? Eu vou configurar, né, a tarefa para ser exibida na caixa de texto. Então, aqui, né, configurar a tarefa clicada para ser exibida na caixa de texto, ok? Bom, eu vou ter que verificar primeiro se é nulo, né? Então, eu vou colocar um if. Dentro desse if, eu coloco tarefa atual, é diferente, né, de null. Então, se a tarefa atual não for nula, né, eu vou colocar o edit tarefa, ponto set text, vou colocar tarefa atual, ponto get nome tarefa. Então, aqui nesse caso, né, se eu não clicar em um valor nulo, ele vai entrar nesse if e exibir a tarefa que foi clicada. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou executar aqui o app novamente. App executando, então, quando eu clico numa tarefa específica, ele já abre aqui
com essa tarefa para que eu possa alterá-la. Era esse o objetivo, então. Se eu clicar em adicionar tarefas, ele vai exibir essa mesma tela, só que em branco, para que eu possa adicionar uma tarefa e alterar. Isso já está funcionando, que a gente fez na aula passada. Por exemplo, isso a gente já tinha feito na aula passada. E agora aqui, quando a gente clica em uma tarefa, ele já abre para edição. Mas ainda não está pronto, vamos continuar então. O que a gente precisa fazer agora é que quando eu altere essa tarefa, né, e clique no salvar, ele salve a tarefa alterada. Bom, na verdade, a ação salvar, a gente já estava executando com esse trecho de código. Porém, agora eu quero fazer diferente. Eu vou recortar esse trecho de código, então vou colocar um if, né? Então, se a tarefa for diferente de null, então ele vai entrar nesse if aqui, que vai ser para edição da tarefa, ok? Agora, se ela for nula, aí é que eu vou executar, então eu vou colar aqui o código que eu copiei, que vai ser o salvar, certo? Então, eu tive que colocar esse if else aqui, porque então, se ela for diferente de nula, ela vai editar a tarefa. Se ela não for diferente de nula, então ela vai salvar a tarefa, uma nova tarefa nesse caso, ok? Bom, esse trecho de código aqui, eu vou usar ele tanto para edição quanto para criação de uma nova tarefa, né? Então, eu vou colocar ele fora do if, tá? Vou colocar ele aqui fora do if, porque eu vou executar ele em ambos os casos. Só um detalhe aqui em relação a salvar, olha só, se eu for aqui nesse tarefa down, observa que ele retorna um boolean, né? True se ele conseguir salvar e false caso ele não consiga salvar. A única coisa também, esse tarefa down.salvar tarefa, ele vai salvar a tarefa, porém ele não exibe nada, né? Então eu vou selecionar, dar um Ctrl X aqui para recortar. Agora eu vou colocar um if e dentro desse if eu vou colocar o tarefa down.salvar, porque ele me retorna, né, um true ou false, caso ele consiga salvar ou não, ok? Então agora, se for possível salvar, eu vou colocar o finish, né? E vou colocar um toast indicando, então, que foi salva a tarefa. Então, um toast, né? A mensagem normal, exibindo sucesso ao salvar a tarefa. Então, aqui toast, ponto, vou colocar o short e aqui ponto show. Então, esse toast vai ser exibido caso ele consiga realmente salvar a tarefa. Vou pôr um else aqui, e nesse else eu vou copiar esse toast, Ctrl C e Ctrl V, e vou trocar esse texto por erro ao salvar tarefa. Bom, vou executar novamente, para ver se essa pequena alteração deu certo. Vou clicar em adicionar uma nova tarefa, vou chamar de teste 1, salvar. Ele já me mostra, então, sucesso ao salvar a tarefa. Bom, esse é o processo para salvar a tarefa. Agora, a gente vai aqui no processo para editar a tarefa. Bom, a gente também vai precisar, na edição da tarefa, desse trecho de código aqui, né, para recuperar a tarefa. E aqui, esse if, eu também vou utilizar para verificar, então, se ela está vazia, certo? Então, esse if também vai na edição, porque na hora de editar a tarefa, ele não pode também deixar vazio, certo? Então, aqui, esse if, eu vou colocar dentro dele a tarefa, né? Tarefa igual a new
tarefa. Agora, aqui eu preciso colocar a tarefa ponto set nome tarefa e vou passar tarefa atual ponto get nome tarefa. E embaixo aqui eu vou passar tarefa ponto set ID, porque a gente também tem o ID da tarefa. Então, tarefa atual ponto get ID. Porém, aqui eu não vou salvar, né, a tarefa atual. O usuário vai ter digitado um novo nome da tarefa. Então, não é isso daqui que eu vou colocar. O que eu vou passar vai ser o nome da tarefa. No caso, o novo nome que ele digitou para aquela tarefa, ok? Agora aqui, o próximo passo, então, vai ser, né, atualizar o nosso banco de dados. Então, para isso, eu vou colocar outro if aqui. Vou colocar a tarefa DAO, né, que a gente já tinha instanciado, ponto atualizar, e vou passar como parâmetro a tarefa. Aqui também eu vou colocar um else. Agora aqui eu vou copiar esse mesmo finish e esse toast, né, e vou colocar aqui dentro. Então aqui eu vou colocar sucesso ao atualizar a tarefa, né? E aqui no else eu vou colocar erro ao atualizar a tarefa. Porém, esse método atualizar aqui no tarefa DAO, vou aqui, ó, no tarefa DAO, no método atualizar, a gente não tem esse método pronto ainda então, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer é esse método retornar true. Bom, aqui, para atualizar a tarefa, a gente vai utilizar um método parecido com o que a gente usou para salvar a tarefa. Eu posso copiar ele aqui, tá vendo? Ctrl+C, e colar aqui no atualizar. Eu só vou tirar esse escreve aqui que a gente não vai utilizá-lo. Então, aqui a gente vai utilizar o escreve, né, que recebe o get writable database, tá certo? A gente vai utilizar o escreve aqui dentro. Então, escreve, ponto, a gente vai utilizar o update. Quais parâmetros a gente vai passar aqui? O primeiro parâmetro é o nome da tabela, né? Então, a tabela chama dbhelper, ponto, tabela tarefas. O segundo parâmetro, a gente precisa definir content values, do mesmo jeito que a gente fez com o salvar. Então, aqui em cima, eu vou colocar content values, vou chamar de CV, igual a new content values. Agora aqui, eu vou colocar CV put, aqui eu vou colocar a chave como nome, da mesma forma que a gente fez com o salvar. E o parâmetro seguinte aqui é tarefa.getNomeTarefa. Aqui no caso, a gente vai atualizar apenas um campo, porém se você quisesse atualizar vários campos, bastaria que você repetisse essa linha, então colocando como parâmetro os campos que você quisesse alterar. Então aqui, como segundo parâmetro, eu vou passar o CV, né, esse CV aqui. Em seguida, a gente vai precisar definir a nossa cláusula where. Aqui, na cláusula where, a gente poderia passar o que a gente quisesse, né? Por exemplo, se eu quisesse alterar o ID 5. Porém, o que a gente quer alterar não é um parâmetro fixo, né? Então, a gente vai colocar uma interrogação. Essa interrogação é um caractere coringa que vai ser substituído pelo próximo parâmetro que eu colocar aqui. Então, eu poderia definir aqui um ID, e esse ID seria substituído aqui. Porém, aqui, a gente não passa diretamente o parâmetro aqui, a gente passa um array de string. Porque a gente poderia alterar não somente... Você poderia passar um outro parâmetro, você utilizaria end, esse parâmetro poderia ser status, por exemplo, né?
E aí, no caso, você precisaria passar a quantidade de parâmetros que você colocou aqui. Então, aqui eu poderia colocar uma interrogação no ID, uma interrogação no status e passar mais do que um parâmetro aqui nessa ordem, na ordem que estaria aqui, ok? Então, é por causa disso que a gente precisa criar um array de strings ao invés de passar apenas o valor direto ali. Então, aqui eu vou criar uma string. Então, é um array de strings, que eu vou chamar de args, que vai receber. E aqui, o que eu passaria como parâmetro poderia ser, por exemplo, o ID 5 e o status E, nessa ordem. Então, aqui, a gente poderia passar como parâmetro apenas esse args que a gente criou aqui. Dessa maneira, ele iria substituir o ID pelo 5 e o status pelo E, e assim quantos parâmetros você tivesse. Bom, então eu vou apagar, né? O que eu vou passar é apenas o ID mesmo. E aqui, o que a gente vai passar como parâmetro, ao invés de ser um valor estático, vai ser o tarefa.getID. Ele está reclamando porque eu preciso converter para string, né? Porque esse valor é um long, então eu preciso converter para string para passar como parâmetro aqui, ok? Então, só relembrando, né? A gente passou aqui no update a primeira coisa, a tabela que a gente quer atualizar. Em segundo lugar, o CV, que são os parâmetros que a gente quer atualizar. E em seguida, né, a cláusula where. Vamos ver se vai dar certo. Vou executar o app. Então, aqui eu posso clicar em cima do teste 1. Vou atualizar para teste novo. Clicar em salvar. E foi atualizada. Ok? Vou fazer mais um teste, ir ao mercado. Vou selecionar, vou colocar ir ao supermercado. Então, o update nosso está funcionando. Vale um like?